a partir do versículo 9. Eclesiastes 3, 9. Eu vou ler até o versículo 15. Da última vez nós falamos sobre o tempo, o controle de Deus sobre o tempo. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir? Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. O que Deus faz isto para... E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é, já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso livro muito interessante. O nome dele chama-se O Evangelho segundo os Beatles. E não que eles sejam evangelistas do verdadeiro evangelho, mas eles pregavam um tipo de evangelho. O evangelho da esperança, o evangelho dos padrões de comportamento humano. Os Beatles, eles revolucionaram o mundo da música, o autor vai dizer, porque eles mudaram a forma de todos recepcionarem a cultura pop. Essa ideia de você passar a viver a obra que você consome veio dos Beatles. É algo que as pessoas colocavam as músicas dos Beatles como modo de vida. Começavam a analisar as letras das músicas e a viver como se elas fossem reais. E a idolatria começou a crescer quando eles começaram a analisar as letras da música como escritura. Olha, isso aqui é a forma ideal de como eu devo viver. Naquela música, o autor vai examinar All You Need Is Love. Ele diz que essa música em específico são as boas novas dos Beatles. Ou seja, se você colocar amor em tudo, tudo vai dar certo, tudo vai fluir. Tem um vídeo de 2009, onde 106 pessoas de vários países, com várias línguas, cantam All You Need Is Love. Todos falando e passando o evangelho dos Beatles. Entendam, o coração humano, ele é em si religioso. Todos nós, ímpios e salvos, nós buscamos por algo que é eterno, por algo que é transcendente nesse mundo. E hoje Salomão vai explicar o que é que está acontecendo com isso. O que está acontecendo, Salomão vai dizer, é que Deus pôs no coração do homem esse senso de eternidade. Mas ao mesmo tempo, o nosso coração é cheio de pó. E hoje nós vamos falar de pó também. Um dos grandes dilemas da minha vida é por que a casa sempre fica suja? Né? Por que eu limpo o lugar e daqui a pouco aquele lugar está cheio de poeira de novo e eu tenho que limpar de novo? E a resposta está no pó. O pó, a poeira, magicamente ela aparece nos lugares mais inesperados sem a gente perceber. Experimente reformar a sua casa, experimente lixar uma parede, né? Experimente trabalhar com gesso. É terrível
aquele pó, por mais que você limpe, não é? Vai ficar ali. Vai ficar ali. Felipe sabe trabalhar com gesso, né? Ele foi tentar tapar um buraco, até hoje tá lá, tá lindo, certo? Então, o pó, ele aparece em qualquer lugar do mundo, assim como na sua casa, nos lugares mais inesperados. Hoje nós vamos falar de um tipo de pó, e ele incomoda mais do que a poeira das nossas casas, do que o pozinho do gesso. Vamos falar sobre o pó da morte, a poeira da morte. A poeira que entrou nesse mundo por causa da queda e está nesse mundo até hoje. E não só a poeira da morte está em toda parte, mas nós também faremos parte desse pó. Olha o versículo 9. Essa é uma das passagens mais filosóficas, digamos assim, de Eclesiastes. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir? Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Agora, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa é a conclusão que ele levanta dos versículos de 1 a 8. Olha, que proveito tem com tudo isso? Deus determina o tempo e as horas. Tudo é controlado por ele. Ok. Que proveito o ser humano tem com isso? Será que somos superiores aos animais por causa disso? Olha, nós temos uma capacidade de reflexão que eles não têm. Não nos contentamos, por exemplo, com aquilo que é temporal. Nós temos esse anseio pela eternidade. Todos pensam, ateus ou crentes, o que vem depois da morte? O ateu ou o evolucionista, ele vai dizer, olha, nada. Simplesmente a gente vira pó e pronto. Acabou. O mundo é vaidade, o mundo é vapor, isso é da vontade de Deus, e esse senso por eternidade, propositalmente, o que vem depois da morte? Nos deixa inquietos, o coração fica ansioso, e para tentar preencher isso, nós temos o quê? As diversas religiões pelo mundo. O que são as diversas religiões, senão a tentativa de explicar isso? O que vem depois da morte? Mas não ficamos satisfeitos se nós não entendermos o verdadeiro evangelho. Precisamos de algo mais. Sem a iluminação do Espírito Santo, o homem ele vai tentar buscar esse senso de eternidade por meio da criação. Ele vai tentar buscar algo transcendente por meio de livro, por meio de música, por meio de dinheiro, por meio de uma série de bens materiais que não é eterno. Então não é suficiente. Olha o versículo 12. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o seu trabalho é dom de Deus. Salomão, ele está nos dizendo aqui que ele sabe que o homem deve se ocupar com as coisas e as oportunidades que Deus nos dá. Olha, ele diz que o trabalho é penoso, que o trabalho é algo que nos dá prazer e nos dá momentos de ira muitas vezes e de desgosto, mas venhamos e convenhamos, nós precisamos do trabalho. Ele está dizendo, olha, por um lado o trabalho é dom de Deus, a capacidade que Deus lhe dá, a inteligência que Deus lhe dá para trabalhar, você ter o seu emprego é algo bom. É assim que você sustenta a sua família. Ah, carro é vaidade, você quer aquele modelo, você quer um modelo melhor, ok. Se você ir por esse lado é vaidade, mas por um lado a gente precisa de carro. A gente precisa se locomover de um lado para o outro. Então, por um lado, se a gente souber usar, carro é uma bênção. Só não é uma bênção o preço da gasolina, né? Que o ser humano, o próprio homem não está deixando a gente usar.
Mas o carro em si, ir para um lugar para outro por causa do carro que Deus me deu, é uma bênção. Por causa do emprego que Deus me deu, é uma bênção. Ele está dizendo, olha, esse anseio por eternidade, ele é de fábrica, você já nasce com ele. Queremos o que é eterno, sem saber bem o que é eterno. Por exemplo, é complicado a gente entender Deus, que não tem nem começo nem fim. Entender algo que não tem fim é até mais fácil do que entender algo que não tem começo. Porque nós temos começo. Tudo na nossa vida tem uma origem, mas Deus não tem origem. Somos seres infinitos, o pecado quebrou isso, mas fomos criados naturalmente como seres infinitos, vivendo num território finito. A gente anseia por algo que a gente não teve um contato direto. Deus. Ver Deus, tocar em Deus. Não temos esse contato. Essa é a história da filosofia humana. Essa é a história da arte humana. Tentar lidar com esse impulso de eternidade. Olha, por que nas pregações de Eclesiastes eu trago para vocês exemplos de filmes, de músicas, de livros da atualidade, e a maioria deles nem são cristãos, ou todos deles não são cristãos? Talvez isso até incomode você um pouco, certo? Mas é simplesmente para a gente entender como essas músicas, esses livros e esses filmes, eles têm uma noção de criação, queda e redenção, sem nunca terem contato com a palavra de Deus, por exemplo. Eles nascem com essa noção. Eles não têm noção, essas obras não têm noção do quanto elas imitam a Bíblia, ou até muitas vezes falam sobre a Bíblia, sem nunca ter tocado, lido nela. É claro que, veja, isso não é revelado, elas não entendem de uma forma especial. Elas entendem de uma forma geral. Você pode assistir um filme e ver respingos de verdade numa mentira ali. Mas tem algumas falas que fazem sentido. Mas no final as ideologias estão erradas. Você pode ler um livro e você pode ver frases que são... Poxa, essa frase aqui, ó, Salomão falou isso em Eclesiastes, ó, Paulo fala isso na carta dele. Mas no final a conclusão é pagã. A ideologia é pagã porque é uma mistura. São pinceladas de verdade, falas corretas e outras erradas. Algum anseio por algo que é perfeito, mas você vê o vazio na pessoa que escreveu aquilo. Você vê o vazio naquela obra completa. Porque não adianta cantar All You Need Is Love, só precisamos de amor, se a gente não conhece quem é o amor. Não adianta. Deus é amor. As pessoas têm esse anseio por eternidade, elas tentam achar a solução do vazio do seu coração, mas negam a Cristo. Elas querem liberdade por natureza, mas querem fugir de Deus, a única fonte de liberdade. É uma grande incoerência do ímpio. Ele tenta achar liberdade na prisão. E quem de fato pode libertá-lo, eles negam. Quando você tem contato com qualquer manifestação artística, feitura humana, é parecido com quando você tenta sintonizar uma rádio e aí a estação ali pega duas rádios e fica uma voz contra a outra e no final você não entende nada, né? Porque é uma voz guerreando contra a outra e aí fica aquela confusão. Você ouve uma coisa de uma rádio, ouve outra coisa de outra rádio. Essa é a confusão do ímpio. Seja num livro de filosofia mundana, seja numa peça teatral escrita por um ateu, ou ímpio mesmo. Existem elementos da verdade e ao mesmo tempo a mentira guerreando com a verdade. E no final, a ideologia pagã, ela vence.
A história da humanidade é uma história de idolatria. É a humanidade tentando achar as respostas do sentido da vida sem a única resposta, sem Deus. Deus existe. Nós somos pecadores. Por causa disso, Ele está irado com a humanidade. Eles não reconhecem isso. E essa insatisfação quanto ao que é terreno e quanto ao que é vapor, foi Deus que plantou nos nossos corações, propositalmente. E a queda tem uma grande finalidade, a gente viu isso no domingo passado. Nós temos que entender a queda, para que a gente entenda, olha, não tem solução nesse mundo caído. Olha a queda, olha o que a gente fez. O que a gente fez, não dá para a gente consertar o que a gente fez. Não tem solução, só Cristo. Em Jesus nós podemos encontrar o caminho da eternidade para os nossos corações. Olha o versículo 14. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado ou nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. Olha como isso concorda com os versículos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado. Nada pode ser acrescentado. Nada pode ser tirado. Ele faz tudo perfeito. Versículo 15. O que é já foi. E o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Como é bom experimentar o controle de Deus nas nossas vidas. Salomão está dizendo que esse controle, ele é confortador. Por quê? Porque até os imprevistos da vida da gente, eles são calculados por Deus. Imprevisto é pra gente, que não sabia o que ia acontecer. Mas nada pega Deus desprevenido. Nada pega Deus de surpresa. Como se Deus fosse refém das circunstâncias. Eu tenho certeza que você já pensou isso. Olha, eu ia para essa festa, aí aconteceu um negócio e eu não fui. Aí Deus sabia que ia acontecer aquilo, e porque ia acontecer aquilo, Ele não deixou eu ir. Não. Deus decretou que você não ia. E pronto, e não ia acontecer nada, porque você não ia. Ah não, Deus é refém da circunstância. Deus sabia que ia acontecer, Ele me prendeu em casa. Não, não vá não, pelo amor de mim, né? Pelo amor de Deus, não vá não, porque senão você vai... Deus não é refém da circunstância, Ele decretou a circunstância. Você não ia e ia acontecer alguma coisa com você, você não ia, porque Ele decretou que você não ia. A gente pensa muitas vezes assim, Deus me livrou de uma coisa que ia acontecer, Ele determinou, não ia acontecer, você não ia. Essa é a ideia. Salomão está dizendo, olha, creia num Deus que controla tudo. Se conforte nesse Deus que controla tudo. Deus determina o tempo, tudo que se faz debaixo do sol. Ele está dizendo, perceba a futilidade da vida e como o mundo não faz sentido se você não colocar ele na equação. Se você não entender que ele controla tudo. Deus criou um mundo que é vapor. Deus criou um mundo que sem ele, propositalmente, não faz sentido. Para que você coloque ele na equação e você possa adorá-lo e você possa temê-lo. Mas mesmo num mundo enorme e vapor, ele vai deixando marcas dos seus passos para que a gente guie, seja guiado por ele. Deus criou músicas para lhe alegrar, livros para lhe entreter, filmes, séries. Deus pôs a criatividade no ser humano para fazer séries maravilhosas e você ser feliz. Seja os Beatles, seja Roberto Carlos, quem gosta, seja Projeto Sola, seja as músicas que você escuta, os hinos que você ouve. É claro que os hinos têm uma finalidade muito maior, mas Deus faz coisas belíssimas. Deus faz nascerem flores no jardim da sua casa. Deus lhe dá condições para você reformar a sua casa e você se sentir bem. Poxa, eu me sinto em casa, eu me sinto confortável, eu acho meu lar bonito, bem decorado. Que bom que Deus faz isso.
para a gente ficar feliz. Deus faz você enxergá-lo naquele livro que você está lendo. Faz você enxergá-lo numa mensagem, numa propaganda, nos mínimos detalhes da sua vida, na hora que você está trabalhando. Alguém falou alguma frase, algum pensamento que você viu na rede social, e Deus faz você enxergá-lo, e você reflete sobre essas decisões. Você imita tal personagem, porque você admira aquele personagem. Dá para enxergar Deus em tudo. Mas você só enxerga Deus se você conhecer Deus. E você só conhece Deus não por meio dessas coisas. Você não conhece Deus por meio de uma propaganda, por meio de um livro de filosofia humana, por meio de um filme ou de uma série. Você só conhece Deus de verdade através da palavra de Deus. Você só conhece Deus de uma forma especial e não geral. Na palavra de Deus, por isso que ela é o nosso norte. Ou seja, quando eu digo norte é porque ela tem que ser o principal livro da sua vida. Você tem que estudar a Bíblia mais do que você estuda qualquer livro. Não é porque você, não é só para ser pastor, não. Certo? É servo de Deus. Você tem que amar esse livro mais do que qualquer coisa. Você tem que entender. Porque do contrário, você vai começar a identificar Deus nas coisas erradas. E isso é muito perigoso. Você pode chegar para um homossexual e dizer, não, eu acredito em Deus. Deus é amor. Deus é esse relacionamento aqui, ó. Ele apoia esse relacionamento. Ele está enxergando Deus nas coisas erradas. Por quê? Porque ele não conhece Deus. Ele não conhece Deus porque ele não está nem aí para a palavra de Deus. Ou ele pode até ler, mas ele não entende a palavra de Deus. E ele está dizendo, não, Deus adora isso aqui. Deus é amor. Mas esse não é o amor verdadeiro. Essa é uma triste realidade que eu passo. Eu me incomodo com isso. Por exemplo, os escritores atuais mundanos, eles entendem muito mais sobre a complexidade humana do que escritores atuais cristãos. Estou falando dos escritores da Bíblia. Mas os escritores cristãos atuais, por exemplo, no ambiente cinema, uma produção cristã e uma produção mundana, qual é a produção melhor? Né? Quantos personagens de filmes cristãos a gente lembra? Tirando os personagens da Bíblia, né? Aí é fácil. É Jesus, daquele filme, né? Não. Um filme da atualidade cristão. Vou pegar você agora. Deus Não Está Morto. A maior franquia cristã da história do cinema. Tem 4 filmes já. Qual é o nome daquele reverendo? O principal, que está em todos os filmes. O nome dele. Já é o 4º filme. Como é o nome dele? Agora é interativo, pode responder. Personagem principal, 4 filmes já. Ele não sabe. Eu não sei, eu pesquisei na internet, não sabia. É Dave. Reverendo Dave. Agora, qual é o nome daquele... acho que é um ogro verde. Um ogro. Que ele tem uma esposa também verde. Que ele... Olha aí, a gente já sabe na hora. O nome daquele menino que tem um óculos redondo, que fica soltando feitiço pra lá e pra cá. A gente sabe na hora. Por quê? Porque os personagens mundanos, olha que coisa triste. Isso é triste. Mas é a realidade. Eles são mais memoráveis. O que as pessoas fixam mais? Da igreja. A gente é da igreja, mas a gente fixa mais nesses personagens. São mais conhecidos do que os personagens cristãos atuais. Porque eles são bem mais escritos, bem mais pensados, bem mais trabalhados do que os personagens atuais. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia não é assim. A Bíblia tem histórias complexas, com personagens complexos e profundos, assim como eu e você. Ano passado eu estudei o livro de Juízes. O ano todinho eu estudei o livro de Juízes, para dar lá no PG da igreja. E olha, a história de Juízes, se um roteirista
da HBO pegasse o livro de Juízes e dissesse assim, ó, vou fazer uma série, seria imbatível. A trama que tem ali, os personagens que tem ali, seria imbatível. O mundo é complexo e maravilhoso ao mesmo tempo. Não importa o tempo, nos tempos de rasgar ou de costurar, nos tempos de tristeza ou de saltar de alegria, Deus está no controle de tudo. Olha que filosofia aqui de Salomão, versículo 15. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Aquilo que parece que se perdeu, aquilo que ficou para trás, aquilo em que perdemos as esperanças, Deus irá renovar. Como assim? Apesar desse mundo ser caído, Apocalipse vai nos dizer que ele fará novos céus e novas terras. Apocalipse não é a transformação desse mundo caído, não. Apocalipse é a destruição desse mundo caído para fazer novos céus e novas terras. É uma retomada do Éden ao estado sem pecado. Deus fará se renovar o que se passou. Só Ele tem poder para isso. Então esse é o nosso primeiro ponto. O inevitável senso e inquietante senso de eternidade que nós temos. A necessidade de entendermos a queda, que esse mundo é caído e quebrado, que esse mundo tem ideias deturpadas e corruptas, mas que só em Cristo tudo se fez novo, tudo se fará novo, na nova Jerusalém. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar as coisas ao nosso redor com outros olhos. A gente começa a não, por exemplo, tornar inferior ou menosprezar a pessoa que não enxerga como nós. Ah, ele é inferior, ele não tem o privilégio que eu tenho de ouvir e entender a palavra de Deus. Não. O fato é que a gente deve fazer como Isaías, como os moabitas lá, ó. Tem que ter empatia por essas pessoas, orar por essas pessoas. Senhor, o que é que eu fiz para ter a iluminação do Espírito Santo, diferente de fulano? O que é que eu mereço? Nada. Assim como o Senhor me iluminou, ilumina fulano. Eu achei ele uma pessoa, tem gente que a gente conhece, uma pessoa tão trabalhadora, né? Tão dedicada, mas não está dedicada mesmo à coisa certa, que é Deus. Senhor, ilumina aquela pessoa, tem misericórdia da vida dela. Porque é assim como o Espírito Santo nos ilumina, Ele também pode iluminá-la, mas tudo dentro da sua perfeita e maravilhosa vontade. E será que esse mundo tem esperança? Salomão vai levantar outro problema a partir do versículo 16. Vamos ver que problema é esse. Versículo 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Precisamos entender que o mundo não nasceu sujo, ele nasceu limpo, ele nasceu perfeito. Mas a gente tem que entender o tamanho da tragédia para valorizar a solução. Ele está dizendo assim, olha, no lugar do juízo, ou seja, agora reina a maldade. Se é no lugar do juízo, antes existia juízo. No lugar do juízo, Salomão encontrou maldade. No lugar da justiça, Salomão encontrou maldade. Em locais que deveriam existir justiça, muitas vezes nós encontramos injustiça. Veja, nenhum sistema, por causa do pecado, funciona como deveria. Não sei se você já foi lá em Brasília. Lá em Brasília tem uma estátua linda. É a Senhora Justiça, né? Ela tem os olhos vendados. Por que a Senhora Justiça tem os olhos vendados? Para dizer o quanto a justiça ela é imparcial. Mas quando a gente vê nas notícias, e nas notícias certas, né? A gente vê que a justiça,
ela não está tão imparcial assim. Ela não está tão vendada, essa senhora justiça. Não faltam histórias de culpados escapando, saindo da cadeia, e quando vão para a cadeia, né, tem culpado ainda com risco de se tornar presidente. Vê a bronca, né? É bronca. Essa poeira da morte, ela chega em tudo. Ela está em cada buraco desse mundo. Esse pó saiu do controle. É opressão no ambiente público, opressão no ambiente privado, quando homens que deveriam cuidar e amar da sua esposa e família estão usando essa autoridade para oprimir. Autoridades oprimem, políticos oprimem, professores oprimem, pastores oprimem, bandidos oprimem. Quem vai enxugar a lágrima desse povo? Quem vai limpar isso? É só poeira. Salomão fala que até o nosso trabalho está empoeirado. Olha que coisa profunda e pesada. Vá lá no versículo 4 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Olha o que é que Salomão vai dizer. Versículo 4, capítulo 4. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O que é que lhe motiva a acordar de manhã e trabalhar? Salomão vai dizer que é a inveja. É a inveja que move esse mundo. E isso é muito forte. Ele está dizendo assim, olha, você só trabalha para ter as coisas. Você só trabalha para ter o que o outro tem. Você só trabalha para ser o outro. Você só trabalha para imitar o outro. O que motiva você a acordar de manhã não é glorificar o nome de Deus, é a inveja. Imagina, né? A vida da gente é igual aquele quarto seu que tá cheio de coisas, né? E aparentemente tá limpo, né? Até você tirar um livro da estante e você vê o tanto de poeira que tem naquele quarto. Essa é a vida da gente. A poeira da morte está em todos os lugares. E não só o mundo está empoeirado, mas nós também voltaremos a fazer parte desse pó por causa da morte. Volte lá para o capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu disse mais, isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo acontece com os filhos o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Olha como ele está dizendo. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Olha, Salomão ele está dizendo que Deus nos dá tempo para a gente perceber para onde a gente vai debaixo do sol. Ele nos dá inteligência para observar alguns animais e dizer, olha, os animais, olha para onde eles vão. Para onde nós vamos? Vamos todos debaixo do sol para debaixo da terra. Será que nós, cristãos, debaixo do sol, vamos para um lugar especial, diferente dos ímpios? Diferente dos animais? Não, ele está dizendo, olha, aqui debaixo do sol, vai todo mundo para o mesmo lugar, debaixo da terra. Salvos, não salvos, animais, seres humanos. Se a sua perspectiva, se a minha perspectiva é apenas debaixo do sol, você vai pensar como um evolucionista. Somos iguais aos animais. E o que se passa com eles, se passa com a gente. O evolucionismo é isso.
A ciência evolucionista é isso. Não temos vantagem nenhuma sobre nada. Aí você pode dizer, não, Eduardo, mas o cachorro, ele vive 15 anos. No máximo 20. Eu vivo mais. A perspectiva do ser humano é viver mais. Eu sou melhor do que o meu cachorro. Meu cachorro vai viver 15, 20 anos no máximo. Eu vou viver mais. As tartarugas vivem 120 anos. Né? Então a tartaruga tá melhor do que você. Somos iguais ou piores do que os animais. Essa é a esperança que o mundo pode lhe dar. O mundo só pode lhe dar isso. No fim, você vai virar pó e nada mais acontece. É isso que o mundo pode lhe dar. Nada descreve melhor a ironia do apóstolo Paulo do que Eclesiastes. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se é só isso aqui, não tem sentido eu estar aqui em pé pregando para vocês. Não tem sentido vocês perderem o domingo de vocês, enquanto vocês podiam estar dormindo, descansando, viajando. Se essa for a lógica, Senhor, por que o Senhor me faz vir como ser humano? Se a lógica é a vida só aqui na terra, eu começo a invejar a vida da minha cadela. Vou contar a vida da minha cadela. Até anotei aqui, porque o cronograma é complexo. Fiona acorda às 7 da manhã. Fiona, minha cadela. Ela acorda às 7 da manhã, desce, faz as suas necessidades. Quando ela sobe, ela dorme, lambe a pata, se coça e dorme. Ao meio-dia ela acorda, começa a olhar para mim, que ela quer almoçar. Ela come e dorme a tarde toda. No finalzinho da tarde ela desce, come e dorme. Até o outro dia. Esse é o cotidiano dela. Que vida! Que vida! Ela não paga IPTU, ela não paga IPVA, ela não compra a comida dela, ela não trabalha. Se a minha esperança é apenas nessa vida, eu passo a invejar a vida de Fiona. Eu queria ser Fiona. Ela está melhor do que eu. Mas veja, nós não somos melhores do que os animais. Nós não somos iguais aos animais. Nós somos piores do que os animais. Os animais não fofocam sobre a vida dos outros. Os animais não dão falsos testemunhos diante de tribunais. Animais não sequestram e vendem pessoas. Animais não ganham dinheiro com o vício das pessoas. Animais não matam seus próprios filhotes no ventre por ser inconveniente tê-los. Se tudo que existe for apenas isso, se o evolucionista estiver certo, se for apenas pó, nós não somos iguais aos animais. Nós somos piores que os animais. Salomão escreve isso para a gente perceber a certeza da nossa mortalidade e parar de fingir que está tudo bem. Somos pó. Somos pó. Vá no versículo 4 de novo lá, capítulo 4, perdão. Capítulo 4, versículos 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso considero felizes mais os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais felizes do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Se a vida é só aqui, debaixo do sol, é melhor estar morto do que estar vivo. Não é não? Melhor ainda nem nascer. Melhor é Thomas, que está na barriga da mãe, na barriga de Cláudia lá, né? Melhor é Thomas, olha, tranquilo, flutuando no escuro. A gente diz que quando criança, quando a criança vai nascer, ela está sendo dada à luz, mas Salomão está dizendo, olha não, ela está sendo dada às trevas. Mariana trouxe Isabel para um mundo empoeirado, cheio de poeira, cheio de sujeira, de egoísmo. Que egoísmo da nossa parte.
trazer uma criança para esse mundo de pecado se nós pensarmos debaixo do sol, se pensarmos como evolucionistas, se pensarmos sem Cristo, era melhor ela não ter nascido. Era melhor. Mas por que nós ainda vivemos? Por que nós ainda seguimos? Por que nós queremos ter filhos? Por que nós queremos colocar crianças nesse mundo? Por causa do nosso senso de eternidade. Por causa do nosso primeiro ponto. Isso ecoa até para os ímpios, porque Deus se manifesta na criação, é por perceber o Deus eterno por meio das coisas criadas. Como é que eu faço para sair desse buraco? Como é que eu faço para sair desse dilema filosófico que talvez você esteja já com dor de cabeça de tanto ouvir? Não dá para a gente resolver esse dilema. Nós não temos força para isso. Felizmente alguém fora do planeta Terra, fora do sistema solar, ele resolve esse dilema. Porque Deus resolve pegar esse pó e transformar em glória. Olha o que é que Salomão ele diz no versículo 17 do capítulo 3. Versículo 17. Ele vai dizer assim: então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Se tem tempo para injustiça e falsidade, então vai ter tempo para julgamento, justiça e correção. E existem vislumbres de justiça nesse mundo. Algumas vezes, não todas, bandidos são presos, maridos abusivos são detidos, cativos são libertos. Deus nos dá a oportunidade de trazermos justiça para esse mundo. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra. Você traz justiça nesse mundo quando você é um pai de família, quando você é uma esposa que valoriza a sua família. Você traz justiça nesse mundo quando você é honesto, quando você é um trabalhador honesto, quando você é um vendedor que cobra o preço justo, quando você é um mestre, quando você é um pastor, um líder, uma líder de departamento, quando você é um líder de ministério. Nós trazemos justiça quando somos sal e luz. Deus está vendo a poeira desse mundo e Ele não está deixando de lado. Deus não pega a poeira e bota para debaixo do tapete. E nós estamos prontos para entrar no tribunal de Deus? Você está pronto para encarar a realidade que você vai virar pó e você vai ficar diante do Deus Todo-Poderoso? Você é parte desse pó, porque somos parte da maldade desse mundo, somos a herança maldita em Adão, somos parte do problema, temos que encarar essa realidade. Nesse mundo caído, a única esperança que podemos ter é ser adubo de uma flor que vai nascer do carbono da nossa carne. Essa é a esperança. É isso que o mundo pode lhe oferecer. É pegar ou largar. Vai morrer, mas vai virar flor. É isso que dá para fazer. Eu vi uma ideia ano passado. Massa. Me deixou intrigado. Após a morte, dá para você pegar suas cinzas e prensar no LP de disco de vinil e aí gravar as suas melhores músicas. E quando esse disco estiver tocando na casa dos seus familiares, é você eternamente ecoando na casa. Legal? Olha, tem gente que ainda gostou. Tá vendo? Que faria isso. Eternamente. Né? Será que é isso? Meu carbono vai virar flores? Ou um vinil? Será que é só isso? A promessa é que Deus está vendo esse pó. Deus ainda não está tratando a maldade 100%, extirpando ela de uma vez por todas, porque Ele está dando tempo. Ele está sendo longânimo, para que a gente entenda como esse mundo caído funciona e como ele destoa de uma eternidade ao seu lado. Deus ele não está sendo leviano com o pecado. Se não estamos sendo fulminados após pecarmos,
É porque a sua misericórdia nos dá tempo para pensarmos. Deus leva o pecado a sério. E a cruz do Calvário é o nosso lembrete. Houve tempo de justiça para os eleitos. E isso foi no seu Filho. E haverá tempo de justiça para os ímpios na sua segunda vida. Se você se agarrar a isto, você vai entender que o pecado já foi pago, que nenhuma condenação há. Se você se apegar a isso, a sua vida será muito mais do que flores. O seu pó será transformado numa vida eterna com Ele ao seu lado. Não serão só flores. Olha o que é que o Salmo 49, 14 e 15 nos diz. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte é o seu pasto. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Versículo 15, mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Essa é a esperança do Evangelho. A esperança é que, assim como Ele voltou da morte, nós também vamos voltar do pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos e sairemos de novo, de uma vez por todas, sem pecado. E enquanto esse dia não chega, descanse nessa certeza. Não queira encher a vida com o trabalho ou qualquer paixão desse mundo. Vira pó, é vaidade, é vapor. Ainda há tempo da gente se arrepender dos nossos pecados, e esse tempo é hoje. Aproveite que é domingo, aproveite que é o primeiro domingo de julho, aproveite que é domingo de Santa Ceia. A hora é agora. Mas esse sofrimento, pastor, ele é tão terrível, ele demora tanto. Esse sofrimento, ele não passa. Essa angústia no meu coração, pastor, ela não passa. Parece uma eternidade. Não parece uma eternidade. Nada aqui se compara à eternidade. Eternidade tem justiça. Eternidade não tem dor. Eternidade morreu na cruz pelos seus pecados. A eternidade nos aguarda. Vamos aguentar só mais um pouco. Só mais um pouco. O nosso pó, o seu pó, será muito mais do que flores. Amém? Amém. Amém. Vamos orar.